E hoje aqui nós vamos falar o seguinte tema. Diga assim: não compensa desobedecer a Deus. Diga outra vez: não compensa desobedecer a Deus. Vamos dizer juntos, vamos lá. Não compensa desobedecer a Deus. Que foi o que Israel fez, não é? Desobedeceu ao Senhor, adorando outros deuses, e sofreu as consequências. E nós vamos ler aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e o versículo 1. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, e o versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, quando o saudoso pastor Leôncio, que foi pastor presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco, no Recife, que foi sucedido pelo pastor Ailton atual, houve um tempo na vida do pastor Leôncio que ele ficou viúvo. E quando ele ficou viúvo, ele contou, eu estava lá e ouvi, que Deus se apresentou para ele e disse: Leôncio, anda à vontade, mas dentro da minha vontade. Só Deus é quem fala dessa forma. Só Deus é quem tem essa maneira poderosa de falar. Deus se apresentou e disse: olha, anda à vontade, mas dentro da minha vontade. Porque ele ia, na verdade, tinha ficado viúvo. Então, aqui no livro do Eclesiastes, Salomão, ele registrou no capítulo 11, versículo 9, e eu quero que um irmão aqui do púlpito leia em um desses microfones, por favor, o que está escrito em Eclesiastes, no livro do Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. O que Salomão ele falou? Um dos irmãos aqui do púlpito, voluntário. Vem, irmão, para mim, senhor. Vai para lá. Nosso presbítero Everaldo Lopes vai ler. Eclesiastes 11 e 9, diz a palavra de Deus: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Muito obrigado. Veja aí. Deus disse ao pastor Leôncio: Leôncio, anda à vontade, mas dentro da minha vontade. E aqui no livro do Eclesiastes, Salomão escreveu: alegra-te, jovem, na tua mocidade,
e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Veja que essa expressão, ela é parecida com o que Deus disse para o saudoso pastor Leôncio. Disse aqui uma palavra para o jovem, não é? Alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos, porém saiba que por todas essas coisas trará Deus a juízo. Quer dizer, você vai prestar contas. Fica à vontade, anda à vontade. Anda à vontade. Se você não lê o versículo inteiro, você está pensando, vai pensar que esse versículo é um cheque assinado em branco para o jovem ficar à vontade e colocar o valor que ele quiser. Mas, quando você faz a conclusão, diz assim: sabe, porém, que por todas essas coisas trará Deus a juízo. Haverá prestação de contas. Então, com essa experiência, essas palavras do pastor saudoso Leôncio, e esse versículo aqui registrado no livro do Eclesiastes, nós podemos entender que significa dizer que o nosso Deus é um Deus que dá corda. Ele dá corda. A graça é mais ou menos isso. É a corda que ele dá. Longânimo. Ele dá corda. Deus dá corda. Mas fica segurando na ponta da corda. Amém? Eu sei que ele segura na ponta da minha corda. Eu sou ovelha. Eu fico à vontade, ele dá corda, mas ele está segurando na ponta da corda. Deus está dizendo para você, tenha cuidado, porque eu estou segurando na ponta da corda. Alabaxandarabacaia. Porque as pessoas começam a viver à vontade e não vê uma ação de Deus ou uma reação de Deus, e cada vez mais elas vão se afundando, se aprofundando naquilo que não agrada a Deus. E vai, mas vai chegar um dia que Deus ele está segurando na ponta da corda. Você vai bem à vontade, mas vai ter um dia que ele vai fazer assim, ó. Ele vai puxar. Glória a Deus. Então, isso quer dizer que um dia as consequências, elas chegarão. Pelo fato de Deus não imediatamente punir o erro, punir o pecado, as pessoas pensam que Deus cruzou os braços ou que Deus está aprovando a maneira da pessoa viver. Não. Um dia as consequências elas vão chegar. O que nós precisamos entender é que a nossa vida é uma semeadura. E hoje eu sou o que eu plantei ontem. Hoje você é o que você plantou no passado. E amanhã você será o que você está plantando hoje. Quem planta vento vai colher tempestade. Então, um dia as consequências chegam. E é justamente nesse texto que a gente vem falando que Deus não quer ver o seu povo cocheando em dois caminhos,
Porque Israel ficou à vontade, adorava a Deus, adorava Baal. Um tempo estava de um lado, outro tempo estava do outro. Não tem gente que é assim, irmão? Tem gente que quando chega o carnaval, ele pula para um lado. Quando o carnaval passa, ele pula para o outro. Tem gente que quando chega o São João, aí ele pula para um lado. Quando o São João passa, ele pula para o outro. Tem gente que quando a política, o movimento político, não é? Ele entra em ação e ele pula para o outro lado de uma forma que ele fica irreconhecível. Que as pessoas olham, mas como? Isso é fulano? Não acredito, não é? É como se uma coisa se apoderasse daquela pessoa e ela agora, ela recebe uma transformação, é porque ela pulou para o outro lado. Aí depois que a política passa, ela pula para o lado de cá. Deus um dia vai puxar a tua corda. Você pode dar glória ao nome de Jesus? Eu sou ovelha. Aleluia. Você é ovelha também. Kamansui tamashaya. Não estou dizendo que uma pessoa não pode ter seu candidato. Eu estou dizendo que o crente, ele tem que ser diferente. Ele tem que ter ordem e ele tem que ter decência. Ele tem que ter comportamento cristão. Então, Israel ficou à vontade, como alguns estão vivendo à vontade. Não veio o juízo chegar. Vive à vontade e parece que aí é que as portas se abrem para a pessoa. Aí que a coisa vai chegando, porque está vivendo à vontade. Mas as consequências, elas virão. Israel ficou assim, e um dia as consequências chegou. Veja bem, eu pude observar aqui algumas consequências que Israel começou a passar em virtude de estar tentando servir a dois senhores. Servir a Deus e ao mundo, servir a Deus e a Baal, servir a Deus e os desejos da carne, servir a Deus e também, enfim, prostituição, adultério. Mas aí, o que foi que aconteceu? Algumas consequências começaram a chegar. Porque são sementes que a gente planta. E a semente, ela vai crescendo, vai vir a árvore, as flores e depois vai vir o fruto. Então, Israel, como consequência, começou a passar um momento de seca sobre a sua terra. A seca veio sobre a terra de Israel não como uma provação de Deus, não, mas como um juízo de Deus, já um castigo de Deus, porque o povo tinha abandonado. Você veja que quando Elias disse: vocês escolham a quem servir, não é? Se a Deus ou a Baal, o povo ficou como nas igrejas fica. Pastor, quando dá aquela doutrina mesmo, fica em silêncio, não dá resposta. Ninguém vê um amém, ninguém vê um glória a Deus. Fica aquele silêncio. A Bíblia diz: e o povo não deu resposta. Para você ver a situação que Israel estava preso, envolvido com o pecado, com o mundo, não é? Então Deus manda a seca sobre a terra de Israel. Por isso aqui no capítulo 17, versículo 1, do primeiro livro dos Reis, eu li: diga assim, então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou,
que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Deus tem o controle da natureza. A natureza está no controle de Deus. E a prova é tão grande que quando se levantou aquela tempestade e os discípulos estavam na embarcação e clamaram e procuraram Jesus, Jesus se levantou e acalmou o vento, acalmou o mar e veio uma grande bonança. Aí alguém disse assim, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E a resposta é ele, é aquele que tem poder de controlar também a natureza. É o controlador da natureza. Deus controla. A gente vive hoje, irmão, o desequilíbrio da chuva, o desequilíbrio ecológico que existe no mundo. Tudo isso é consequência do pecado da humanidade. Pode ficar sabendo disso aí. É consequência do pecado. É claro que se a ciência for explicar, ela vai explicar à luz da ciência. Mas nós, que somos pastores e servimos a Deus, nós temos a explicação à luz da Bíblia. Vocês sabem que Babilônia também passou seca, a Bíblia diz, porque era um povo adorador de imagem de escultura. Então, na realidade, veio a seca por causa de quê? Porque por causa da desobediência. Não compensa desobedecer a Deus. Então, tudo parecia que ia muito bem, né, para Israel. Mas aí, na verdade, Elias entra em cena. Eles estavam bem à vontade, mas Elias entra em cena. E Elias entrar em cena, quer dizer, Deus agora entrou em ação. Aleluia. E Elias vai lá e diz, olha, Acabe, viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos, foi 3 anos, 6 meses, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Uma promessa que traz um resultado sofredor e negativo, mas assim como Deus, Ele realiza, Ele faz promessa positiva para nós, promessa de abençoar, também tem aquela promessa dele castigar. E ele disse, não haverá, não vai haver, aleluia, não vai haver nem orvalho, nem vai haver chuva. Então, o que houve? Não houve chuva, não houve orvalho, não havia água, então veio o quê? Veio a seca. Então você hoje pode estar muito bem, da maneira como você está vivendo, está entendendo? De uma maneira que não está agradando a Deus, com práticas imorais, entende? Aí você pode dizer, não, irmão, tenho um emprego muito bom, meu emprego é seguro. Irmão, Deus está falando contigo. Olha aí, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, veio agora a consequência, veio a seca sobre a terra. E um abismo chama o outro, e pela falta da chuva, não é verdade? Veio uma segunda coisa sobre a terra de Israel, que foi a fome sobre a terra. Não havia chuva, então veio a seca. E por não ter a chuva, está a seca, aí agora veio a fome sobre a terra. E o que é uma fome? Uma fome é uma necessidade. Fome é necessidade. E fome demais é extrema necessidade. É necessidade de alguma coisa. Está entendendo? Fome é necessidade. Às vezes, a necessidade de ouvir, a fome de ouvir Deus falar. Porque aí Deus se calou para você. E às vezes você fica reclamando e diz assim, não, mas Deus não falou mais comigo. Eu preciso que Ele fale comigo. E você tem aquela fome de ouvir a palavra, aquela fome de ouvir a Deus. Mas aí Deus
mandou fome para você. E a fome está por quê? Porque por causa da desobediência. Não compensa desobedecer a Deus. Então veio a seca, aí veio a fome sobre a terra. Mas o que eu acho maravilhoso, que eu acho lindo, irmão, na gente que serve a Deus, é porque por maior que seja muitas vezes o castigo de Deus na vida do seu povo, sempre tem no meio do seu povo os remanescentes, sempre tem aqueles que não vão se dobrar à estátua de Nabucodonosor, sempre tem aquele que não vai se prostrar a qualquer tipo de música, não é? Porque hoje qualquer tipo de música estão tocando nas igrejas, não é assim, irmão? É lamentável. E as pessoas que são dirigentes botam cada coisa, se dobra, não é verdade? Para qualquer coisa, não é assim? Não, porque é que o povo gosta, irmão, a gente não canta para o povo gostar, a gente canta para Deus gostar e receber, é para Ele que a gente canta. Então sempre vai ter aqueles que não vão se dobrar, e aqueles que não se dobram, Deus, Ele coloca sobre ele a sua sombra, a sombra do Onipotente. Não havia água, a comida estava difícil em Israel, mas Elias o profeta, ele fez como Deus mandou, e quem faz como Deus mandou, ele protege. Quem faz como Deus manda, Deus, ele guarda. Quem faz como Deus manda, Deus, ele exalta. Não tinha chuva, e a fome ia chegar, e Elias foi lá e profetizou, usado por Deus. Mas Deus disse: Elias, com você é diferente, Elias, aleluia, com você é diferente. Eu preparei o ribeiro de Querite. Vai lá para o ribeiro de Querite, vai lá, te esconde lá no ribeiro de Querite, glória a Deus, e não vai haver água sobre Israel, mas você vai beber do ribeiro, e eu já dei ordem às aves do céu, e eles vão trazer alimento para você. Quem pode dar glória? Quem crê que esse Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele cuida do céu. O inocente não vai pagar pelo culpado. O inocente não vai pagar pelo culpado. Aleluia, 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 aleluia. Ele profetizou contra o rei Acabe, não é verdade? E hoje a igreja é cheia de reis e rainhas, irmão, na igreja, entendeu? É aquele povo que, se você profetizar, se você doutrinar aquilo que ele não gosta, tá entendendo? Aí ele vai lhe perseguir, vai querer botar você para fora, aí quer fazer um movimento, quer fazer outro, tá entendendo? Mas a Bíblia diz: Elias, ele não temeu, ele confiou em Deus, e ele foi lá e ele profetizou, e ele disse: vai acontecer assim, assim, sobre a minha palavra, glória a Deus. E aí Acabe ficou, olha, querendo pegar Elias, para exterminar Elias. É por isso que Deus escondeu Elias no ribeiro de Querite. Deus escondeu e mandou procurar Elias por todos os países, todos os lugares adjacentes, e ninguém achava Elias, porque quando Deus esconde, ninguém acha. Quem está escondido aqui debaixo das asas do onipotente Deus? O diabo não vai te achar. Dá glória ao nome de Jesus. O inimigo não vai te achar. E ele foi para lá, e a Bíblia diz que Deus disse: eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E eu louvo a Deus por isso, porque quando não há sustento embaixo, Deus manda sustento de cima. Aleluia. Deus usa quem a gente não espera. Deus vai usar quem você não espera. Aleluia. E a Bíblia diz que os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e ele bebia do ribeiro.
Glória a Deus. Então, irmão, não compensa desobedecer a Deus, agora compensa obedecer ao Senhor. E isso é uma verdade muito verdadeira. Então, as consequências do povo, porque se envolveram com a imoralidade. Irmão, é lamentável hoje. A coisa está muito complicada hoje. Porque agora, século 21, o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está investindo muito na imoralidade. As mulheres, irmão, andam aí mostrando as pernas, andam aí quase nua, é em todo lugar. Se for num shopping é assim, é verdade ou não, irmão? E é no canto, e é no outro. Os homens, por natureza, são atraídos por aquilo que ele vê. Aí há um estímulo para essa área, aí começa a ver tanta coisa. Veja quanta gente anda caindo nas igrejas, às vezes até pastor também, não é verdade? É presbítero, é diácono, é o diabo que está fazendo o movimento dele. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, mas quem tiver compromisso com Deus, saiba que Deus tem compromisso com você também. O inimigo não vai lançar a mão sobre a sua vida. Aleluia! Então, a desobediência, jogado na imoralidade. O povo estava jogado na imoralidade. E aí veio a seca e aí veio a fome. Veja a situação. Aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8 ao versículo 12. Eu quero pedir aqui a mais um obreiro desse aqui para ler, por gentileza. O diácono ou o presbítero Eudes, por favor. Leia aqui, irmão. Acompanhe na sua Bíblia a fome que veio sobre a terra. Primeiro veio a seca, e por causa da seca veio a fome. E veja o que estava acontecendo na terra de Israel, porque o povo resolveu servir ao seu eu. Servir ao seu eu. Alimentar a imoralidade. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8 a 12. Leia por gentileza, irmão. Glória a Deus. Primeiro Reis 17, de 8 a 12. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva, que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Serepta. E, chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele chamou-lhes e disse: Trazei-me, peço-te, uma vasilha e um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ela o chamou e lhe disse: Trazei-me agora também um bocado de pão na sua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vê aqui, e apanhei 2 côvados, Cavacos, né? Dos cavacos, e vos prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Então, obrigado. Veja a situação que ficou Israel. A Bíblia diz: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente, Elias. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho. Nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha. Aqui é a farinha de trigo. Um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija.
e veja aqui, apanhei 2 cavacos ou 2 pedaços de pau, né? E vou preparar, quer dizer, fazer o fogo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Na verdade, a gente percebe que a situação era tão difícil que aquela mulher entendia que era a sua última refeição que ela ia fazer com o seu filho. Então, tudo isso por causa do pecado. Irmão, o pecado é uma coisa devastadora. O pecado, ele envenena o coração. O pecado, ele promete uma roupa de veludo, mas ele dá uma mortalha à pessoa. Ele promete uma liberdade, mas dá a prisão à pessoa. O pecado é um patrão péssimo, que ele paga o seu povo, aqueles que lhe servem, com a morte. Todos pecaram e por isso foram destituídos da glória de Deus. Então, a gente vê que essa mulher viúva, nessa situação, mas ela, na verdade, irmão, ela agora estava sendo vítima da fome, a fome por causa da desobediência. Então vieram as consequências para Israel, porque estava cocheando em 2 caminhos, querendo ao mesmo tempo servir a Deus e servir aos prazeres, servir ao diabo, a idolatria. Então veio a seca como consequência, depois veio a fome, as pessoas começaram a padecer necessidades e até morte aconteceu. Veja no 1 livro dos Reis, capítulo 17, versículo 17, a Bíblia diz: e depois dessas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Veja, irmão e irmã, você internauta, que Deus está falando para você. Deus está falando para nós. Nós estamos vivendo a última hora. Não há tempo para perder tempo, irmão. O tempo nosso é o tempo da gente ficar mais perto de Deus. O tempo nosso é o tempo da gente fazer uma faxina na nossa casa espiritual. O tempo nosso é o tempo da gente pegar a vassoura, acender a lâmpada, né? A candeia, glória a Deus. Quer dizer, se aproximar de Deus, para que o Espírito Santo, como uma luz, ele possa iluminar a nossa casa espiritual e a gente possa observar e ver onde é que está a sujeira, e a gente tirar a sujeira, porque o machado já está posto à raiz das árvores. Toda a planta que não der fruto será cortada e lançada no fogo. Então, as consequências para Israel, porque cocheando entre 2 caminhos, uma hora servia a Deus e outra hora servia a Baal. Uma hora queria servir a Deus e outra hora queria servir a sua própria vontade, os desejos da carne, a imoralidade. Então, tudo tem seu limite, e chegou o momento que chegou o limite e Deus começou a trabalhar. Aí manda a seca, aí vem a fome, aí chega a morte. Mas veja a situação chegou a um ponto crítico. E eu quero apresentar a vocês uma coisa importante para que vocês observem que realmente desobedecer a Deus, não obedecer a Ele, nem a sua vontade, não compensa, irmão. Não compensa para mim nem para você ficar, aleluia, no pecado, entendeu? Ou com a capa de Acã enterrada. Ficar como muitas vezes aconteceu até com os sacerdotes de Israel, ali nos dias do profeta Ezequiel, que eles, diante do povo, eles eram uma coisa, mas nos bastidores, eles adoravam a lua, adoravam as estrelas, e saíam adorando, entendeu? Até que Deus teve que remover a sua graça
de dentro do seu templo. Então, irmão, você é o templo de Deus. Minha irmã, você é o templo de Deus. Eu sou o templo de Deus. Não tem coisa mais devastadora e perturbadora na vida do homem do que Deus se afastar dele, Deus sair da vida dele, Deus se retirar dele, irmão. O pânico é grande na vida da pessoa. Você vê esse pessoal aí que vive nas drogas, são dependentes químicos, revoltados. É um povo que muitas vezes só vive para fazer o mal. Eles não conhecem o que é o bem, eles só são programados para o mal. Sabe o que é isso? É a ausência de Deus na vida, e a pessoa sai estragando a vida dos outros e estragando a sua própria vida. Há tanta gente na igreja hoje, irmão, que já perdeu a alegria da salvação, como Davi. Davi não perdeu a alegria da salvação, mas ele perdeu por quê? Porque ele cometeu pecado, porque ele foi autor de assassinato, porque ele cometeu adultério, e o Espírito de Deus, aleluia, esfriou na vida de Davi, e Davi chegou um momento que perdeu a alegria da salvação. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, se quando chega a hora do culto você não se alegra para vir para essa casa, é porque você perdeu a alegria da salvação. Se você não tem mais alegria para ir para a evangelização, é porque você perdeu a alegria da salvação. Se você não se alegra quando chega o seu momento de se encontrar com Deus e adorar Ele na beleza da sua santidade, e vir para o culto é um peso grande para a sua vida, você perdeu a alegria da salvação. Mas você pode encontrar a alegria da salvação hoje aqui outra vez. Veja a situação a que ponto chegou. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5. Coloca no ponto playback das irmãs, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5. Veja o que diz a palavra de Deus. Veja a situação crítica que chegou. E disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos erva ou capim, para que em vida conservemos os cavalos e as mulas e não estejamos privados dos animais. Já parou para pensar nisso? A situação que chegou? Os animais não pecaram, o pecado era do povo. Mas os animais aqui estavam pagando o preço. Eles começaram a perder animais, cavalos e mulas. O cavalo, ele tem a força, não é? O cavalo fala da força. Os animais ainda são usados na agricultura. O cavalo sempre foi um meio de transporte. Quer dizer, eles tiveram também o meio de transporte deles ameaçados, e muitos deles morreram, muitos animais. E Acabe, quando olha e vê, na verdade, que a seca, não é? A falta do alimento, a fome atingiu os animais também, e ele vendo se acabar tudo, ele chama Obadias e diz: vai pela terra, pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Ali pode ser que achemos lá erva, capim para os animais. Veja que situação chegou. Então, irmão, o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele não mudou. Glória ao nome do Senhor. Então você sabe que a falta da chuva, que veio a seca, veio o prejuízo do rebanho. O rebanho foi prejudicado também. Quantos irmãos e irmãs por esse mundo afora, não é? Que viviam muito bem, tinha seu dinheiro, era muito controlado,
mas a coisa começou, a carreta a rodar ao contrário, o comércio não é mais como era, a empresa também não é mais como era, não produz, são os cavalos e as mulas morrendo, não é verdade? Os cavalos e as mulas morrendo, e a pessoa começa a entrar em dificuldade também econômica, em dificuldade financeira. Deus vai fechando, e foi fechando por quê? Por causa do pecado, irmão. Crente tem que entender que tudo que você tem foi Deus quem lhe deu, tudo que você tem é Deus quem te dá. Glória ao nome do Senhor. O teu emprego foi Deus quem te deu, o teu salário foi Deus quem te deu. Os clientes que vão lá procurar você na loja para comprar o seu produto ou querer o seu trabalho, os clientes é Deus quem manda para a tua loja. Você pode dar glória ao nome de Jesus de Nazaré, porque negócio de crente é diferente. Glória ao nome do Senhor. Quem quer essa palavra pode dar glória ao nome de Jesus. O negócio de crente é diferente. Enquanto o mundo fica enchendo de propaganda para vender, o crente bota os dois joelhos no chão, aleluia. O crente busca a Deus pela madrugada, o crente ora e Deus começa a mandar os corvos. Lá vem os corvos, lá vem o corvo, lá vem o corvo, trazendo alimento no bico. Fique certo do que eu estou dizendo, aleluia. Se você entrar no pecado e você permanecer nele e você fizer como Israel fez, o seu salário vai ser prejudicado. Deus está falando aqui. O seu salário vai ser prejudicado. Deus vai diminuir os seus clientes pela falta do compromisso. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmão, graças a Deus, nós temos essa convicção que o que Deus, tudo que a gente tem é Deus quem nos dá. Não é verdade ou não, irmão? Tudo é Deus quem nos dá. E é por isso que em tudo a gente dá graça, porque tudo é Ele quem dá, é Ele quem dá para nós. Mas, aleluia, o Deus que dá, Ele também tira. O Deus que põe, Ele também dispõe. O Deus que empossa, Ele também remove. Você pode dar glória ao nome de Jesus. Ele é assim. Aleluia. Lá veio a dificuldade. E o tempo é tempo de decisão. Esse tempo que a gente está vivendo. Você tem que escolher. Eu tenho que escolher. Eu já fiz a minha escolha. E você também precisa fazer a sua. Aleluia. Jesus está às portas, irmão. Jesus está às portas. Perguntaram para Jesus: Senhor, são muitos os que se salvam? E ele disse o quê? São poucos os que se salvam. E nós estamos já vivendo a última hora, o último momento da terra. E é tempo da gente ter decisão na nossa vida. Glória a Deus. Joel, ele viu multidões no vale da decisão, porque dizia: o dia do Senhor se aproxima. Glória a Deus. Deus não tem compromisso com quem vive em cima do muro, irmão. Não. Deus não é Deus de meio termo. Ou você é ou você não é. Ou você vai para o céu ou você não vai. Ele, quando falou dos caminhos, ele apresentou dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. Ele não apresentou um terceiro caminho ou uma terceira opção. Ou você é ou você não é. Ou você vai subir ou você não vai. Ou você vai ser arrebatado ou você não vai. Ou você vai para o céu ou você não vai. Ou Jesus vem lhe buscar ou também não vem. É hora de decisão, irmão. Glória a Deus. Não pode querer servir a Deus e servir a Baal. Aleluia, aleluia. Escolha quem você quer servir. Então é tempo de decisão, escolher.
Aleluia. É tempo de santificação. Lá em Hebreus 12:14 diz, aleluia, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. É tempo, quem é santo, seja santificado ainda mais. Coloque isso na sua cabeça. Quem é santo, Apocalipse 22:11 diz, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Nós estamos nos últimos dias, e os ímpios vão proceder impiamente, porque eles já foram entregues às suas paixões, e haverá cada dia mais uma concentração grande dos seguidores de Satanás, irmão. Será o tempo em que eles não poderão mais retornar. Nós estamos chegando no tempo que não vai mais poder retornar, aleluia. Mas em contrapartida, os santos buscarão mais e mais a santificação. É isso que a gente está vendo. Há um grupo na igreja que cada vez mais despreza os trabalhos, entendeu? Não tem compromisso, mas há um grupo que eu vejo que está despertando. Se você chegar aqui na quinta-feira de manhã, você vai ficar admirado aqui com a quantidade de gente que tem chegado aqui para jejuando. É 50, 60 pessoas aqui. Então isso alegra o nosso coração, irmã Maria, porque a gente vê, aleluia, que o nosso trabalho está funcionando na vida de alguém, aleluia. Que a gente vê que Deus, alguém está dando lugar, alguém está buscando, alguém está se aproximando. Aleluia. Então chegou no limite, aleluia. Chegou no limite, Deus manda o povo decidir. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Aleluia. Se Baal é Deus, serve a ele. Aleluia. Se você, para você Baal é que é Deus, sirva a ele. Aleluia. Aleluia. Então, vamos pensar seriamente nisso. Vamos procurar, irmão, ter cada vez mais compromisso com Deus. Olha, a gente vê como a coisa está vivendo, está acontecendo. Quanto mais os sinais estão assim aparecendo, mais existe um grupo de pessoas nas igrejas que estão esfriando, que estão se afastando. É um negócio que é lamentável, entendeu? Acontece um sinal, acontece outro sinal, mas a gente vê que há um grupo que quanto mais os sinais estão aparecendo, mais eles estão se afastando, menos eles querem compromisso com Deus. É verdade, a gente não pode escurecer isso. A verdade é o seguinte, é que dentro das igrejas tem um grupo de gente que não crê mais que Jesus vai voltar. Eles não estão nem esperando Jesus mais voltar. Eles vêm para a igreja muitas vezes com uma atitude religiosa e vê as mensagens como uma mensagem de autoajuda, apenas para ajudar a resolver os seus problemas, resolver as suas causas, e acabou. Ele não se vê como um adorador que veio adorar, independente da situação, mas ele veio adorar a Deus. Então guarda essa palavra, não compensa desobedecer a Deus.